Bom dia a todos, compartilhando aqui esse estudo de Romanos capítulo 9, versículos 6 ao versículo 13, para a Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro, a convite do pastor José Vieira de Andrade. Amados irmãos, continuando aquela meditação, onde Paulo está defendendo a postura dele como judeu, mas agora convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele continua nessa discussão, nesse ponto e contraponto, na questão da eleição de Deus, na questão do chamado de Deus, na questão onde a salvação é uma prerrogativa divina e não da vaidade ou da arrogância ou da pretensão do ser humano, seja ele judeu, seja ele pagão, seja ele cristão protestante ou cristão de outras ordens, como a romana ou a espírita. Nós temos que saber que dentro da soberania de Deus, da justiça de Deus, a economia da salvação, o projeto de Deus para a salvação da humanidade é uma prerrogativa dele. E essa questão dos religiosos da época de Paulo, mesmo os sacerdotes, os escribas e outros religiosos importantes, querendo deter essa questão de citar quem era salvo, ou quem era de Deus, ou quem não era, eu aconselho os irmãos a olharem outros textos, como por exemplo no livro de Esdras, capítulo 9, capítulo 10, que existe ali uma distinção dos judeus, entre aspas, puros, dos judeus que não tinham se casado com mulheres de outras descendências, de outros países, ou mulheres judias que pudessem ter casado também com homens de outras nacionalidades. Então ali em Esdras 9, capítulo 10, nós temos mais ou menos a ideia de como Neemias, Esdras, o sacerdote Zorobabel, os profetas Ageu e Zacarias, eles trabalharam nessa recomposição e nessa revitalização do amor pela pátria que os judeus tinham perdido. Em relação à descendência também, desde lá do Gênesis, ou no Pentateuco, nós podemos consultar aí Gênesis no capítulo 12, Deus chamando Abraão, mas principalmente Deus definindo a descendência de Israel no capítulo 21, versículos 8 a 21, no capítulo 27, onde Deus está conversando ali diretamente com Isaac, e Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, que fala também dessa questão da descendência. Por quê? Porque muitos que nós consideramos da linhagem de Abraão não eram dessa linhagem de Israel ou de Jacó. E muitos filhos de Isaac, que receberam a bênção, também não eram de Jacó, eram de Esaú. Mas nem por isso, em relação à descendência, à bênção, à terra, deixaram também de receber algum tipo de promessa. Tem também a discussão entre o que foi prometido a Sara, o que foi prometido a Rebeca, o que foi especificamente prometido a Isaac e depois a Jacó, e o desejo ali de Isaac de ter abençoado a Jacó, mas depois ter lamentado muito, porque o que ele queria mesmo é essa bênção completa, vamos dizer assim, para Esaú e não para Jacó ou os descendentes de Israel. Nos tempos de Jesus e nos tempos de Paulo, então, essa discussão, esse ponto e contraponto entre judeus e gentios, entre judeus e pagãos, aqueles que não eram da descendência específica de Israel, de Jacó, daquele filho de Isaac, o qual Deus falou para Rebeca que o mais novo seria superior ao mais velho, literalmente que o mais velho serviria ao mais moço. Mas em relação a isso, nós temos Jesus Cristo desconstruindo tudo isso, dizendo para uma samaritana, uma descendência, vamos dizer assim, a parte ali do povo de Israel, ou
até da descendência de Abraão, que não era da linhagem, entre aspas, pura, de Jacó, de Israel, perguntando a Deus como ela chegaria na presença de Deus, como ela adoraria, se seria exclusivamente para os judeus em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, ou em Garizim, ou em algumas versões em Gerezim, no Templo dos Samaritanos. Jesus Cristo define e desconstrói tudo isso dizendo o que importa para Deus em relação a essa adoração, em relação a esse diálogo, em relação a esse desejo que o ser humano tem de estar na presença de Deus, é que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Então ali Jesus está definindo que a salvação e a perspectiva de adoração em verdade, em um sentimento realmente transparente, puro, de vontade de adorar a Deus, é aberto para todos. Nós vamos então gravar uma segunda parte aí, ainda nessa meditação deste domingo na escola dominical.